Boa tarde, Bahia, o seu programa de todas as tardes da tela da Band, da Rádio Band News FM, do nosso canal do YouTube Band News FM Salvador, está no ar. Hoje eu com a companhia dele, Léo Souza. Boa tarde, Léo Souza. Boa tarde, Victor Pinto. Satisfação de estar aqui. Boa tarde para o nosso ouvinte, telespectador. Vamos nessa quinta-feira. Vamos nessa quinta-feira, dia 28 de março do ano 2024. Você que acompanha a gente na tela da Band, na Rádio Band News e no YouTube, vamos bater um papo sobre política. E eu tenho a satisfação de receber aqui na nossa bancada o professor de História e também um conhecedor nato de política, professor Carlos Zacarias. Satisfação em recebê-lo aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Léo. Um prazer imenso estar aqui com vocês, com o seu público, para a gente conversar sobre política baiana, política nacional. Vamos ver o que é que tem aí para os próximos dias, semanas e meses, né? Fazer as honras da casa, Léo Souza pode abrir a entrevista de hoje. Vamos lá. Professor, estamos a... rapaz, Victor Pinto que é bom de conta. 190 dias, aproximadamente 190 dias das eleições. Das eleições. Qual o cenário que se desenha nesse momento, focado aqui na eleição municipal para a Prefeitura de Salvador, com um elemento, a gente sabe, é o senhor historiador, a tradição de reeleição que a gente tem aqui. Qual as chances, digamos assim, o quão grande seria o favoritismo do prefeito Bruno Reis, que está no primeiro mandato e, portanto, vai tentar a reeleição? Bom, Léo, a gente sabe que vocês também sabem, tanto quanto eu, que em política as coisas acontecem muito rapidamente, né? O tempo da política não é o mesmo tempo da sociedade, do social, do econômico, do cultural. Na história, a gente tem uma dimensão temporal, porque a gente lida com o tempo, que diz que a política é o tempo curto. Então as coisas acontecem muito intensamente, a gente daqui até a eleição, esses 180 e tantos, 190 dias, é muito tempo, pode acontecer muita coisa, né? Então essas coisas que podem acontecer, pode mudar o cenário que está colocado aí, mas o cenário de hoje a gente tem efetivamente um prefeito que é bem avaliado, um prefeito que pontua bem nas pesquisas, um prefeito que ganharia no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Então a gente confirmaria nesse sentido aquilo que a gente tem tido em Salvador, que são eleições de um turno só, com normalmente o prefeito que governa sendo reeleito. Entretanto, a gente tem um cenário que é daqui até outubro, que as coisas podem mudar. A gente tem uma candidatura que é também inusual, uma candidatura diferente, já que o PT não vai apresentar um candidato próprio. Já houve ocasiões que o PT não apresentou candidatura própria, mas é a primeira vez que o PT sai do seu campo político e vai apoiar um candidato que é até da centro-direita, né? O MDB, né? Foi em 2016 com Alice Portugal, mas era do PCdoB, era do campo ali da esquerda, né? Dessa vez é um partido de centro-direita, né? Isso, exato, diferente. Né? Já foi diferente quando o Jerônimo Rodrigues teve o Geraldo Júnior como candidato a vice, já era um acordo, e eu por exemplo, não sei o que é que estava contido nesse acordo aí, se implicava já em Geraldo Júnior ser candidato a prefeito de Salvador, porque Geraldo Júnior tem uma trajetória no município, né? Na cidade do Salvador, foi vereador por 3 vezes, foi presidente da Câmara Municipal, tem trânsito, entra nos bairros, e a gente viu como é que Geraldo Júnior, né, sendo vice de Jerônimo Rodrigues, agitou a cidade, né, com o seu nome, e isso foi importante para o PT, né, que tem alguma dificuldade em penetrar aqui em Salvador. Entretanto, a gente não sabe como é que foi esse acordo, mas se houve um acordo lá, esse acordo foi cumprido aqui com o PT, lançando a candidatura de Geraldo Júnior, e diga-se de passagem, para o descontentamento de uma parte das bases petistas. A gente sabe que o PT é um partido muito heterogêneo, e é bom dizer, Vitor e Léo, que isso não é um problema. É um partido que surgiu em 1980, que com toda a heterogeneidade, com todas as disputas que tem, com todas, às vezes, os acirramentos e críticas que existem internamente, o PT sobreviveu esses anos todos, foi resiliente a conjunturas muito adversas, como aquela de cassação do mandato de Dilma Rousseff em 2016 e depois a prisão de Lula. Então o PT é um partido que efetivamente deve dizer aos brasileiros que os partidos devem ser assim, né? O PT é um partido que é assim. O MDB é um partido muito antigo, ainda mais antigo do que o PT, entretanto o MDB é um partido que a gente sabe como é que funciona, né? Do MDB de Ulisses Guimarães, lá da Constituinte, para o MDB daqui de Geraldo Júnior, é muita diferença. Outra diferença. Isso, é um partido que negocia, que num dia está no campo do carlismo, no outro dia está no campo do petismo, né? E o MDB agora foi
contemplado com essa candidatura, apoiado pelo PT e pelas forças, né? Você citou aqui o PCdoB, as forças que estão no PT, que estão ali no arco de alianças do PT, devem apoiar o Geraldo Júnior. Então, essa é a diferença e a gente não sabe como é que isso vai se desenvolver daqui até outubro. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser. Ainda aqui em Salvador, a gente está conversando com o professor Carlos Zacarias, ele que é historiador, conhece muito de política, está aqui batendo papo com a gente no Boa Tarde Bahia. Ainda sobre Salvador, do campo da esquerda, a gente tem um nome posto da pré-candidatura de Kleber Rosa, do PSOL, que me causou surpresa na última Atlas Intel, que nos votos válidos, Kleber Rosa aparece já com 2 dígitos. Eu fiz um histórico recente, num artigo que eu publiquei na Tribuna da Bahia, tem umas 2 semanas, em que eu mostro que se Kleber manter este cenário ou crescer, vai ser uma explosão para o PSOL em Salvador e no estado da Bahia, porque nunca eles conseguiram essa proeza de já estar na pré-campanha com essa magnitude. Acredita que Kleber tende a sustentar essa predileção desses 10% ou avançar, professor? Ele, por exemplo, é a grande pedra no sapato para empatar um crescimento de Geraldo Júnior? Eu diria que sim, eu acho que o PT deve se incomodar efetivamente com Kleber Rosa, em que pese que no plano nacional o pessoal tem feito alianças, tem feito acordos, não é um partido que compõe a base do PT e tem muitas críticas ao PT no plano nacional, mas é um partido que foi importante para dar a vitória à candidatura de Lula e é um partido importante de sustentação de um projeto de esquerda no Congresso Nacional e é um partido que tem na principal capital do país, que é São Paulo, um nome que está sendo apoiado pelo PT. O PT precisou abrir mão daquilo que tinha dito sobre a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, para trazer Marta Suplicy para dentro do PT de novo e para que Marta fosse a vice de Guilherme Boulos lá em São Paulo. Então, o pessoal é um partido importante no plano nacional. Na Bahia é um partido que vem crescendo e isso que você fala aí é absolutamente importante. Há 4 anos atrás, o pessoal já fez um bom papel com Kleber Rosa, que está repetindo a candidatura aqui, porque é um homem negro, um professor, um policial civil, ou seja, alguém que entende de segurança pública. E se entende segurança pública não porque é um policial, né? Entende segurança pública porque como professor de sociologia é alguém também que estuda o assunto. Então o Kleber Rosa pontuou bem nas 2 pesquisas, as 2 ele aparece com as 2 últimas do Atlas Intel, ele aparece com 2 dígitos e incomoda porque ele vai oferecer uma alternativa pela esquerda àquele setor, aquele campo imenso do PT que está descontente com o apoio que o PT está dando ao Geraldo Júnior. Não vamos esquecer que internamente no PT, antes de Geraldo Júnior ser agraciado com o apoio do PT, havia disputa e houve um setor que queria apoiar Robinson Almeida, deputado estadual, e não conseguiu emplacar, né? Vamos lembrar que há 4 anos atrás a Major Denise foi candidata também, uma carta na manga tirada de Rui e contra um setor imenso do PT que queria Vilma Reis, ou seja, o PT tem muitas rusgas, né? E há descontentamento no setor de esquerda do PT em função do fato de que o PT abriu mão de ter uma candidatura própria para apoiar um candidato do MDB que, assim, o setor de esquerda não sabe que tipo de até outro postura... dia, Geraldo Júnior era aliado a Semineto de Bruno Reis, né? Até 2022, por exemplo. Pois é, então isso não é da tradição do PT. O PT é um partido que tem se transformado, tem se modificado bastante e eu estimo, Vitor e Léo, que o PT tem desejado deixar de ser aquilo que foi sempre e que o notabilizou para ser um grande partido. E eu lamento se o PT efetivamente deixar de ser esse partido que foi sempre com todos os problemas que ele tem para ser um partido igual aos outros. Não é o que o Brasil precisa, não é o que o Brasil quer e certamente não é o que o eleitorado deseja. Eu lembro aqui ainda nesse tópico que o PT do presidente Lula apoia a candidatura tem como candidato do grupo, pré-candidato, Geraldo Júnior, mas Kleber Rosa, inclusive aqui, ele fala, não, eu também sou candidato de Lula, eu também sou pré-candidato de Lula. Né? O pessoal está na base de Lula, o pessoal apoiou a candidatura do presidente em 2022. Agora, em cima disso, pergunto, professor, esse crescimento, né, captado pelas pesquisas da pré-candidatura de Kleber Rosa, a gente tem visto os diálogos em torno da escolha da vice de Geraldo Júnior. Isso pode forçar essas discussões para que seja escolhido um nome para a chapa de Geraldo Júnior, um nome com forte identificação com o campo da esquerda, numa tentativa de
barrar talvez esse crescimento de Kleber Rosa? Ou até mais, eu complemento o nome do PT para forçar o PT para entrar na campanha? Olha, o PT precisa ocupar essa faixa que é uma faixa da esquerda, né? E que o pessoal já está se escalando. O pessoal não faz isso desde agora, o pessoal faz isso há tempo, né? Vamos lembrar que o pessoal surgiu dos radicais, né, lá na reforma da Previdência em 2003, né, o Heloísa Helena, o Randolfo Rodrigues, né, que hoje está no PT, mas foi do PSOL, foi para a rede e agora volta para o PT. Então aqueles radicais foram expulsos e o PSOL surgiu como uma alternativa pela esquerda ao PT. De lá para cá o PSOL cresceu muito. Observem vocês que no Congresso Nacional a gente não vê os nomes de outros partidos. O pessoal efetivamente faz uma política diferenciada, uma política aguerrida. Lembra muito o PT lá do passado, que destacava parlamentares que eram os cabeças do Congresso. Todo ano tinha um cabeça do Congresso que era escolhido nas bases do PT. Alguns aqui da Bahia, inclusive, Walter Pinheiro, quantas vezes foi cabeça do Congresso, uma figura com uma expressão política. Hoje a gente praticamente não vê os petistas. Os petistas se recolheram, não é que o PT não tem quadros, é que o PT ficou muito refém das suas grandes lideranças, dos seus grandes caciques. A Bahia é um exemplo disso, né? Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues agora determinam quem vai ser a candidatura do PT. Então, assim, se o PT quiser ocupar essa faixa da esquerda, ele vai ter que convencer esse setor da esquerda do PT que Geraldo Júnior é um bom nome. E é um nome que vai negociar com o PT, o que é muito difícil, porque nós não estamos falando de gente sem princípios. Nós estamos falando de setores que têm princípios e não embarcam em qualquer aventura apenas porque os caciques estão dizendo, vamos por aqui, que aqui vai ser bom, que a gente vai ganhar a eleição. Não é assim. Professor, para não deixar que eu não falarei das flores, né, que eu não citei, porque o pessoal fica dizendo, vocês ficam muito falando do petismo, da esquerda, porque lógico, a Bahia tem vivido essa pujança do PT, é tida como uma meca do partido nacionalmente, já vai aí para o quê? 20, né? Quase 20 anos, vão ser completados 20 anos no poder aqui no estado. Mas a gente tem também uma hoste bolsonarista, agregadora aqui na última eleição de 9% do eleitorado, 10% do eleitorado que não pode ser descartado. E a gente está vivenciando ainda no Brasil uma divisão de petistas de um lado, bolsonaristas do outro. A tática que eu percebi de João Roma, que é o presidente estadual do PL aqui no estado, foi a de priorizar o legislativo como um bom partido de centro, vamos colocar assim, em detrimento às disputas no executivo. E do executivo abraçar nomes que querem ficar, vamos colocar assim, em cima da parede, em cima do muro. Por exemplo, Bruno Reis. Bruno Reis em nenhum momento fala da identificação dele com Bolsonaro ou fala da identificação dele com Lula. E quando a gente pega a Atlas Intel, vê que ele consegue pegar 40% dos eleitores que já foram de Lula e 70% dos eleitores que já foram de Bolsonaro. E Roma já anunciou o apoio do PL para Bruno Reis aqui em Salvador. Qual o impacto que o voto bolsonarista vai ter na eleição municipal deste ano? Apesar dessa faixa do eleitorado, esses 10% aí estarem identificados nacionalmente com Bolsonaro, não é uma faixa que imediatamente adere a Bruno Reis e nem mesmo a João Roma, né? João Roma não é Bolsonaro, em que pese que a sua presença no horário eleitoral, que essas inserções que a gente tem visto, e a própria esposa dele, né, no horário eleitoral, ele tenta reivindicar o bolsonarismo como parte constitutiva do que ele é. O João Roma foi parceiro, aliado de ACM, foi eleito nas barbas de ACM, depois rompe com a ACM, é candidato a governador da Bahia contra a ACM. Então, João Roma não é exatamente essa candidatura de um Manaus que está navegando em mar revolto e que provavelmente vai naufragar. O que eu estou dizendo é que Bolsonaro muito provavelmente vai ser preso e a gente não sabe o que é que vai ser do bolsonarismo sem Bolsonaro, né? É claro que nós, pesquisadores, dizemos assim, o bolsonarismo antecede a Bolsonaro e provavelmente sucede a Bolsonaro, porque o bolsonarismo é uma forma de se comportar politicamente com traços de fascismo, né? Há traços muito evidentes de fascismo que estão no bolsonarismo e um desses traços de fascismo também precisa de uma liderança e Bolsonaro é essa liderança. Essa liderança, se falta, nós não sabemos como é que vão
ficar aqueles que aderiram e que têm poucas características do fascismo de primeira hora. Então, só para diferenciar. Então, o bolsonarismo teve, nesse último período, além de João Roma, que veio de um lugar, tem o Rogério Marinho, que é uma figura que tem uma trajetória na política absolutamente convencional, da política tradicional, né, dos setores fisiológicos. Né? Rogério Marinho é do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Norte, né? Que foi do governo Temer, foi ministro do governo Temer. Eu acrescento nessa lista, hoje que talvez seja o nome mais proeminente, o próprio Tarcísio Gomes de Freitas. Verdade. Tarcísio de Freitas, que foi um técnico do governo do PT, do governo de Dilma Rousseff. Então, esses bolsonaristas são muito diferentes. O mesmo bolsonarismo que projetou, né? O Rogério Marinho não precisava do bolsonarismo para ser Rogério Marinho, não que ele seja uma figura gigantesca, não, mas era uma figura importante da política brasileira, né? Lá no Rio Grande do Norte, principalmente, foi ministro de Estado. Então, o bolsonarismo tem uma figura como o Rogério Marinho, que é um aderente ao bolsonarismo, e um João Roma, e tem uma figura como o Daniel Silveira, que está preso, como o Gabriel Monteiro, que está preso, né? E outras figuras que são mais bolsonaristas raiz, no sentido que tem mais características vinculadas a essa extrema-direita que mundialmente vem entabulando um discurso que é um discurso de ódio, um discurso que prega o anticomunismo visceral. A gente não sabe se na prisão de Bolsonaro esses setores que ontem estavam no fisiologismo, como é que eles vão fazer? Se eles vão ficar esperando o Bolsonaro sair da cadeia, ou vão projetar um outro líder, ou vão caminhar para se acomodar na política, porque a tendência dos fisiológicos sempre foi de se acomodar na política. Enquanto a extrema-direita vive na tensão e vai para o enfrentamento, e vai para invadir a sede dos três poderes, e vai para a pancadaria e fala em guerra civil, né, porque essa é a característica do fascismo, e atrai setores para junto de si, né, porque senão não seria forte, né, e aí os setores são, eu falei de figuras políticas, mas estou falando de empresários, né? Setores do empresariado que agora estão se acomodando. Esses setores que são aderentes de última hora, depois se acomodam na política, vão aí fazer a base do governo Lula. O governo Lula sonha com isso, sonha em trazer dos 99 deputados do PT, pelo menos 2/3 que são da velha fisiologia, que em algum momento apoiaram o Lula, e o Lula sonha em trazer isso. Boa parte do governo Lula hoje é composto de gente que ontem foi bolsonarista. Então a gente não sabe como é que vai ser, e eu não sei como é que o João Roma vai fazer. E eu acho que esse movimento dele é uma tentativa de sobreviver ao naufrágio da figura de Bolsonaro, que está vindo por aí. A gente botou uma lupa, por exemplo, na Câmara Federal, nos 39 deputados federais baianos, os que se colocam como base de Lula, tem ali uns 10, 15 que estavam votando com Bolsonaro no governo passado. Mas vamos lá, Léo Souza. E muitos desses, inclusive, tinha aquele chamado voto Bolso Rui, né? Bolso Rui, eram da base do Rui e no federal estavam na... o PP... Né? O PP aqui... União Brasil, que diz que não se coloca oficialmente como base de Lula, mas nacionalmente vota junto com o governo. Olha, Vitor e Léo, eu, assim, sinceramente acho isso que é muito ruim para a política. Isso confunde muitas pessoas. E isso favoreceu muito que o bolsonarismo emergisse na política brasileira como se fosse uma coisa antissistêmica, como se fosse uma coisa outsider, né? E não é. O bolsonarismo vem por dentro disso aí. Mas, assim, isso confunde as pessoas. Como é que uma pessoa que apoia o PT e nacionalmente apoia Bolsonaro? As pessoas ficam confusas, né? Isso efetivamente não é uma coisa para a gente tomar de exemplo, mas é como a política no Brasil tem funcionado, né? E de algum modo o que fica um pouco à margem disso são esses partidos de esquerda aí que são pequenos, né? O próprio PT, né, que veio, você veja, o PT é um partido que foi fundado em 1980 e sobreviveu em circunstâncias muito difíceis. Se fosse um partido qualquer, já tinha desaparecido, já tinha mudado completamente. O PT se transforma, mas tem as características que estão guardadas lá no fundo, que eu chamo assim, a sombra de Santo André Lins. Por quê? Porque em Santo André Lins, em 1979, que foi o congresso que chamou a fundação do PT, né? É o que o cientista político André Singer chama de o espírito de Sião, né, em alusão ao colégio onde foi fundado o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é uma sombra para mim, é um espírito na visão dele, que fica ali pairando, né, por cima do PT, que faz com que, por exemplo, quando Lula foi dar entrevistas em grandes veículos de comunicação, quando candidato, aí as pessoas falavam do MST,
né? Como se Lula tivesse controle do MST, tivesse controle sobre o que o MST fosse fazer, né? E como se o MST tivesse que dever algum favor a Lula, como se o movimento social se confundisse com o PT, uma coisa que o PT quer deixar para trás. Claro que quer ter relações com os movimentos sociais, porque precisa controlar, mas não é uma coisa diferente. E pode entrar em confronto, né? A gente está vendo aí a movimentação de vários servidores públicos, porque já tem movimentação, já tem greve, né? Já tem, assim, os servidores da minha universidade, da UFBA, entraram em greve, dos servidores corte da no orçamento nacional, da UFBA também, corte né? no orçamento. Quer dizer que é pior o tratamento deste governo, o governo Lula, da universidade, é pior do que o governo Bolsonaro? Absolutamente, é um tratamento muito melhor, né? A diferença é que este governo não quer destruir a universidade. Ele corta, ele estrangula, ele vai negociar com o Centrão para poder dar o repasse, né, do orçamento, as emendas que estão ali, mas ele não quer destruir a universidade, ele não quer destruir, às vezes até, porque alguns do bolsonarismo queriam isso, destruir fisicamente os trabalhadores da universidade, as pessoas pretas, os setores LGBTs, esses que o ex-ministro Abraham Weintraub dizia que plantavam drogas na universidade e produziam metanfetamina nos DCEs, né? Quer dizer, era uma coisa absolutamente enlouquecedora viver sob o bolsonarismo dentro da universidade. Então Lula estrangula, mas enfrenta a resistência e as coisas caminham assim porque a política é assim. Professor Carlos Zacarias conversando com a gente nos minutos finais do nosso programa, aqui na tela da Band, rapidamente, assim, em 4, 5 minutos, a gente resumir essa queda de popularidade do governo Lula, que acende o sinal amarelo do Planalto, ao ponto de chamar de volta Sidônio Palmeira, que é marqueteiro baiano, para tentar ajudar a estancar essa sangria. Qual é a sua avaliação sobre essa queda de popularidade do Lula, professor? Esse tema tinha que entrar, né? Tinha que entrar. Mas veja, eu acho que a queda de popularidade era esperada, né? Assim, o período de lua de mel de um governo é mais ou menos um ano. E a gente está julgando o governo Lula sob luzes muito intensas, né? As expectativas gigantescas, porque o governo de Bolsonaro foi um governo absolutamente desastroso. E depois de um ano, as pessoas querem resultados. Eu suponho que, Vitor, que essa queda de popularidade não queira dizer muita coisa neste ponto em que estamos, porque tem aspectos conjunturais, circunstanciais, né, que podem ser elementos que contribuíram para essa queda de popularidade. Não é uma queda de popularidade acentuada, não é um desastre completo, mas é uma coisa que deve chamar atenção para os marqueteiros de Lula. Não se deve subestimar. Não deve subestimar, né? Porque é isso, essas luzes intensas sobre Lula têm o efeito dos extremos. Acho, né? que os discursos de Lula, que Lula às vezes tem saído do tom, tem influenciado nessa popularidade. Eu acho um pouco, Vitor, que as pessoas precisariam estudar um pouco mais o assunto para ver se é isso. Estudar, estou dizendo empiricamente. Eu acho um pouco que as pessoas estão um pouco fartas dos excessos que a política impõe, né? Da superpolitização. A superpolitização é uma marca da completa despolitização. Porque as pessoas ficam no nível de politização que é muito alto, mas estão despolitizadas em profundidade porque não compreendem o movimento da política. Então, acho que as suas vidas vão ser resolvidas de um dia para o outro, né? Que uma declaração que foi dita por Lula pode ser tomada como o fim do mundo. Então, tudo tem hoje um efeito que é muito diferente no passado. E esse efeito está conjugado com essa superpolitização. Nós temos um setor imenso da sociedade brasileira que até ontem não sabia de nada de política e hoje continua sem saber de nada de política, achando que sabe tudo porque recebeu no WhatsApp. E são essas pessoas que se movimentam, às vezes, da esquerda para a direita. Não lê um livro, não sabe como é que funciona o legislativo, o que é um projeto de lei, mas quer opinar de maneira incisiva, né? E quer debater com especialistas, né? Isso tudo, de um lado, tem uma parte boa, que é a gente ficar feliz que as pessoas... Não, eu tenho essa mesma sensação que o senhor, que é o pessoal que está começando a acompanhar a política, isso é bacana. Exato, então para vocês que trabalham com isso, que tem uma imagem de jornalistas vinculados à política, é bom, porque vocês são reconhecidos, inclusive. Eu vi você, mas eu não concordo. Mas o efeito contrário disso é porque a pessoa não concorda e fica com raiva, já quer bater, já quer ir para cima. O problema é isso. Aí já chama de petista. O já não chama concordar está dentro do debate democrático. Sempre o problema é quando quer ser agressivo demais. Quer ser agressivo, exato. Então, acho que a gente está, né, sob os efeitos dessa superpolitização e as coisas devem ter um pouco de assentado aí, né, de assentamento, em função do fato de que não é possível viver nesse nível de polarização, não a polarização que às vezes se dizia, não,
o PT e o Bolsonaro como se fossem os extremos. Não, não é. O PT é o comum da política, é o normal da política, gostemos dele ou não, é assim que é a política, né? E com greve, com movimento, com luta, etc, etc. E o bolsonarismo é o extremo da política, com risco de ruptura da democracia, de condução do país a um Estado autoritário e de violência contra os opositores. Isso é um traço que a gente tem que extirpar efetivamente da política, né? Desejando que a política volte a ser o normal, né? E que vocês sejam reconhecidos e sejam apreciados ou encontrem desafetos em função das posições de vocês, mas que isso não leve a vocês a serem espancados, porque a política não serve para isso, não devia pelo menos servir para isso. Professor, para um historiador, um verdadeiro desafio. A gente tem menos de 2 minutos, mas não queria deixar de tocar nesse assunto. A gente se aproxima de uma data emblemática, que é o 31 de março, correto? Dia do golpe militar aqui, né, de 64, e em que se fala muito de um ato cívico do governo, uma manifestação. O governo não tem se mostrado favorável, né? É muito embarcando nisso, talvez por um contexto de muito conflito com o militarismo, digamos assim. Queria um comentário breve, muito breve, do senhor. Eu acho sobre que essa o governo evolução. erra, que o governo Lula erra de forma clamorosa a determinar, estabelecer o silêncio dos seus ministérios, dos órgãos oficiais em relação ao 31 de março. O governo tinha a obrigação de tirar uma posição pública de reparação ao que aconteceu no país, de restabelecer a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta nos estertores do governo Bolsonaro e que o governo Lula prometeu que ia restituir, não restituiu. Então o governo devia promover ações que efetivamente dissessem ao Brasil que o passado não pode ser esquecido, porque esse passado que o Lula disse que devia ser esquecido é um passado que não passa, justamente porque a gente não trata desse passado. Então lamento que o Lula tenha feito isso e espero que seja diferente no próximo ano. Professor Carlos Zacarias, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Gratidão imensa a você, a Léo, a toda a equipe da Band, e fico à disposição para outras ocasiões a gente fazer essa conversa. Léo Souza, obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Victor Pinto. Obrigado à sua companhia, do nosso telespectador e ouvinte, né? Pois é, a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, mas a gente continua com o programa na Rádio Band News FM, atualizando você das notícias do dia desta quinta-feira, tá certo? Lembrar do nosso site bandba.com.br, onde você pode acompanhar a íntegra de matérias, dos nossos programas. Band News FM Salvador, o nosso canal do YouTube, que também você encontra lá todas as nossas entrevistas do Boa Tarde Bahia. Uma excelente quinta-feira para você. Amanhã, 14h, temos mais uma vez esse compromisso aqui na tela da Band com o nosso Boa Tarde Bahia. Tchau, tchau.